Senhores, boa tarde. 2 horas. Mais um encontro aqui com vocês. Só que é outra disciplina, que é de manutenção industrial. Então estamos no nosso estudo de caso, né? Do motor, que eu acho que é importantíssimo vocês saberem o funcionamento, o que acontece, a parte termodinâmica, lubrificação, manutenção de um motor, que é uma máquina térmica importantíssima. Depois desse estudo de caso, eu vou trabalhar com a parte mais agregada a processo. Como a manutenção ela é utilizada em processos industriais na identificação de causas raízes de problemas. Mas eu achei muito importante a gente trabalhar com esse estudo de caso aqui. Até porque isso chama a atenção de vocês, que é, querendo ou não, estudar o motor ele é atrativo. Show de bola? Então, aula passada, nós abordamos o motor de combustão interna, a gasolina, né? Tanto os aspectos termodinâmicos quanto a parte física dos componentes que constituem o motor. Hoje nós vamos trabalhar especificamente o sistema de arrefecimento de um motor. Como é que o motor ele é resfriado e lubrificação. Além disso, vamos trabalhar o ciclo diesel, principalmente a questão termodinâmica do ciclo. Posso continuar ou vocês vão ficar conversando aí? Então, vamos lá. Muito bem. O que é importante a gente entender? Os constituintes de um motor de combustão interna, que nós trabalhamos na aula anterior, né? Então, são 3 constituintes principais, não é isso? Vocês lembram? É o cabeçote. Qual é a função do cabeçote? O que acontece aqui no cabeçote? Fala, fala merda. Qual é a função do cabeçote, gente? O que acontece aqui no cabeçote? Gente, aula passada. Aonde acontece a combustão, não é isso? Onde que tem acontece a combustão. Aqui eu tenho a câmara, né? Onde a vela se encontra e mais as válvulas, correto? Nós temos também o bloco do motor, correto? Onde os cilindros, canais, onde os pistões, eles tendem a se deslocar, não é isso? Correto? Subir e descer. Show de bola? Então, onde ele se desloca do ponto morto inferior para o ponto morto superior. Esse deslocamento nós chamamos do o pulso do motor e também representa o tempo do motor, correto? Quando ele se desloca. Vocês não estão nem revisando, gente, ó. Já era para estar na ponta da língua. Então, cada deslocamento desse representa o tempo do motor. Então, é o bloco. Características do bloco. Quais são as características do bloco do motor? Ele deve ter uma alta resistência à vibração, correto? Alta resistência. Por isso que o material é produzido a partir de ferro fundido. Lembra, ferro fundido é igual a resistência. Sempre associa a esse ponto. Temos também o virabrequim, que é o eixo onde se encontra a conexão de todo esse mecanismo aqui, ó, de manivela, a biela e mais o cilindro com seus respectivos anéis de pedaço de compressão e de raspagem que nós vimos na aula anterior. E temos também o cárter, aonde o óleo ele é depositado, aonde eu vou lá no carro de vocês e eu para medir o nível do óleo, eu tiro essa vareta, não é isso? E puxo para medir o nível do óleo. Tem que estar, é bem assim, tem o mínimo e o máximo na vareta. Tem que ficar assim, ó, no meio, ó. Nem muito nem menos. Correto?
Show de bola. Então, o que que acontece? Trabalhamos bastante a respeito disso aqui. Foi uma aula até que eu gastei muita energia com vocês aqui. Gastei todo o meu ki na aula passada. E hoje eu vou continuar gastando meu ki aqui. Show de bola? Beleza. Então vamos lá. Como é que funciona a parte elétrica para poder a gente iniciar a parte de refrigeração e lubrificação? Vamos lá. Eu tenho o volante que se encontra. Oh, misericórdia! Tá demais, tá demais, tá demais, tá demais. Vamos lá. Eu perdi meu raciocínio. A chave de ignição. Então aqui a chave de ignição. O que acontece? Quando eu dou só ligo assim, só gira assim, o que que vai acontecer com o carro? Vai acender todo o painel, né? Por quê? Porque ele está ligado, esse sistema todo, ao polo positivo da bateria, pô. Correto? E o polo negativo, ele tem que ser um aterramento. Positivo e negativo. Não tem que aterrar o outro. Para criar o quê? Uma diferença de potencial. Uma DDP, que vocês calculam lá na física lá. Show de bola. Muito bem. Aí, beleza. Acendeu o painel. Bonitinho lá. Aí você vai dar a partida. Quando você dá a partida, o que acontece? Esse motor aqui, ó. Cadê o motor? Esse motor que se encontra bem aqui, ó. Esse motor todo aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele vai providenciar o primeiro giro no eixo virabrequim, que é o motor de partida. Correto? Então, quando você tá na chave de ignição, ele vai dar o pulso elétrico, vai gerar uma corrente elétrica que vai passar o quê? Por todo esse processo aqui, vai acionar, vai induzir esse eixo, esse motor de partida, ok? Então ele vai estar ligado totalmente ao eixo virabrequim e ele vai dar o primeiro giro. O que é interessante entender a respeito desse motor de partida? Ó, se o teu carro tá parado, tu ligou, tu vai dar a partida, aí o carro faz bem assim, ó. Oi? Não tá no mudo. Então, gente, vamos voltar aqui. Tivemos esse intervalo. Então, nós estávamos falando do alternador. Do alternador. Então, o que que acontece? Então, o que acontece? É... Eu parei aqui, ó. Quando você vai dar a partida, aí vamos supor que o carro não está ligando. O problema é nesse alternador, nesse motor de partida, que ele pode estar aqui dentro, ó, tem tipo umas bobinas de cobre. Ou essas bobinas elas não estão respondendo, é uma escova, nós chamamos de escova. Ou o motor lá atrás, que tem a bomba de gasolina. Essa bomba de gasolina não está respondendo. Então, dois sinais. Ligou o carro, vai dar a partida, ele vai dar aquela chata. Ou pode ser a bomba lá atrás, a bomba de gasolina, pode ser o motor de partida ou também pode ser a própria bateria. Faz o tec, 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 verdade, faz o tec, tec. E a bateria também. Ok? Então o que acontece? Para que serve esse motor de partida? Para ele dar o primeiro giro no motor. Por isso que eu vou falar, o nome é motor de partida. Motor de partida. Show de bola? E quem vai alimentar esse motor essa bateria é um motor chamado de alternador. Esse alternador
ele vai estar totalmente ligado a quem? A própria bateria. Ele passa pelo fusível aqui na bateria. Então ele alimenta a bateria, porque se por si só a bateria ela descarrega. Então se o carro morrer, pode ser que o alternador também ele está com problema. Aí no meio da rua. Só que o carro dá sinal. O painel, esse painel, ele dá sinal, ele dá o sinal para tudo. Ó. Esse painel ele dá o sinal. Ele dá o sinal e esse sinal que ele dá, ele vai dizer, tá acontecendo algum problema. O que foi? Tu tá rindo de quê? Meu fã, esse cidadão, ele fica rindo assim. Fica rindo. Rindo, aí ele fica. Aí ele me olha assim, ó. Ele me olha assim, ele. Aí ele fica. Vamos lá, ó. Vamos lá. Starter motor Ó. for starting. Aqui é só Charges the inglês, vehicle tá? battery. That's why you have to. Ó, observe aqui, ó. Eu tenho aqui a bateria. Components A of the starting bateria. and Aí bem aqui, ó. Esse é o motor de partida, ó. Esse motor de partida. Aí o que charging acontece? Ó? system include the battery, which stores Ele vai estar ligado. Lembra do tambor? Aquela engrenagem maior lá que tem no motor lá, ligado ao eixo virabrequim. Ele tá ligado aqui, ó. Só pra vocês. Lembra aqui, ó, o tambor? Ó. Esse tambor aqui, ó. Ele vai estar ligado ao motor the de starter partida. motor, which cranks the engine, That's why you have to. Aí, the aqui, ó, alternator, which observa charges the aqui, ó. battery and Ele vai iniciar. Opa! Ele vai iniciar aqui, ó, a rotação, ó. Primeiro giro, ó. Aí começa. Ele dá a primeira partida. E aqui, ó, o alternador está ligado diretamente a quem? A bateria. Ok? Esse conjunto todo vai estar ligado à bateria. A verdade é esse. E aí vai ter uma fiação principal no carro, que nós chamamos de chicote. O chicote. Alright? Alright? malfunctions with the system component. Very nice. Então, ó, e esse alternador, observa, preste atenção, ele tá bem aqui o alternador. Ele vai estar ligado na mesma correia dentada lá, pô. É um conjunto só. É um conjunto só, beleza? Ele vai estar ligado nisso aí, nesse conjunto inteiro. Que vai ter ó, observa que eu vou ter o eixo do virabrequim. Aí eu vou ter o da bomba, da água, e eu vou ter o do alternador. Além disso, eu vou ter um tensionador, que ele vai esticar, ele vai aumentar a tração nessa correia. Eu tenho que, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ó, observa. Ó. Alternador, aqui, ó, o tensionador aqui, ó. É o tensor que nós chamamos. Aí vamos lá. Deixa eu ver aqui. E aí eu quero mostrar aqui o motor de partida. Ó, tá bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o motor de partida, ó. Deixa eu pegar o tempo certo. Bem aqui, ó. Esse é o motor de partida, ó. Beleza? Primeira partida. Esse aqui é da Volkswagen. Vamos lá. Tá claro essa primeira etapa aí, gente? Tá claro aí? Beleza. Sistema de arrefecimento. O carro tá ligado. Tá ligado o carro. O carro ele precisa manter uma temperatura de trabalho. Precisa manter uma temperatura de trabalho. O que é interessante saber? Que aqui, ó, bem aqui na combustão, no ciclo Otto, aqui na combustão, no ciclo Otto, essa temperatura é de entre 450 a 600. Na combustão. Só que no sistema inteiro a temperatura não vai ser dessa temperatura, vai ser diferente, tá entendendo? Então, o que acontece? Em um carro comum, existe um medidor de temperatura. Aqui, ó. Eu tenho um medidor de temperatura, que ele vai medir essa temperatura. Tá no painel. Isso tá no painel. Tá lá no painel. Tá, Marcos. Como é que funciona o sistema de arrefecimento de um carro? Como é que funciona? O que acontece? Vamos lá. Por onde eu vou começar?
Eu vou iniciar por algum ponto. Vou iniciar por esse ponto que se encontra aqui, ó. Esse ponto. Então eu tenho um reservatório de água. A água vai passar pelo radiador. A água não. A mistura entre água desmineralizada e aditivo. Então, o fluido de arrefecimento, ele se desloca aqui no radiador. Aí ele sobe e entra em contato com a bomba d'água. Essa bomba d'água que se encontra bem aqui, ó. O que é uma bomba? A bomba é uma máquina operatriz, ela fornece energia para o fluido. Aí então o que acontece? Esse fluido ele tende ao quê? A receber essa energia hidráulica, esse fluido, ele circula nas galerias do motor. Então ele vai circulando, Aí o que acontece? Quando chega a 90 graus centígrados, que se encontra bem aqui, ó, 90 graus centígrados, ou melhor, chega na temperatura ideal de arrefecimento, o que o sensor de temperatura, que é esse camarada aqui, ó, sensor de temperatura. O que o sensor de temperatura vai fazer? Ele vai dar um comando para essa válvula, que nós chamamos de válvula termostática, para essa válvula abrir. Para abrir. Aí o que acontece? Na medida que ela abre, o fluido ele volta para o reservatório, correto? Desce, troca calor com um radiador. O radiador nada mais é do que um trocador de calor por condução ou por convecção. E se a troca não for necessária o suficiente, o que acontece? Liga-se os estágios do motor ventilador. Então, diminui a temperatura de arrefecimento do fluido e o processo ele é o quê? Contínuo. Entenderam? Não entenderam? De novo. Aqui tem água. A água sai, circula, entra em contato com a bomba fornece energia que vai circular por toda a galeria do motor, correto? Chegou na temperatura intervalo, o sensor de temperatura ele vai dizer, olha, cara, tá ok, temperatura de trabalho, vai dar sinal para quê? Para a válvula termostática, e ela vai o quê? Ela vai abrir, ó. Na medida que ela abre, volta o líquido, entra com o sistema de arrefecimento do radiador, tudo com uma coisa, troca a condição com convecção e volta. O processo é o quê? Seco. Alright? Primeira vez que vocês estão vendo isso? É importante esses conhecimentos, cara. Vocês vão sair daqui técnicos e mecânicos. Estou preparando vocês lá na frente. Lá na frente que podem fazer umas... Não, um estágio, pode ser uma prova. Hã? Não, aí tu tem as questões operacionais de mecânica que ele sabe. Mas eu tô passando para vocês o conhecimento prévio, para não falar groselha por aí. Você tem uma noção, se você perguntar, você sabe responder. Professor Marcos, falou. Com certeza. O bichão. Aí vai fácil fazer Olha. Mas já manda aí, tá? Falei, pastor, vocês estão com uma colocação. Beleza. O que é importante entender? Aí a água circula. Pode acontecer que esse reservatório de água, a água tende o quê? A diminuir. Por quê? Se está diminuindo a água, pode não ficar acontecendo. A junta do cabeçote pode estar queimada, está vazando água, está entrando água aqui para dentro. Pode ser
que essa válvula termostática ela não esteja regulada. Pode ser que aqui, ó, aqui atrás, então você for ver, atrás dessas válvulas termostáticas, tem uma galeria de água, uma galeria, como se fosse uma tubulação, uma galeria que chama, que é um tubo de plástico que vai aqui por trás. Porque a água, ela sai, ela está no motor, ela sai. Ela sai. Só mostrando para vocês, só ver. Então, pode ser que tenha vazamento, que a mangueira esteja secada, e não está garantido o aperto com as abraçadeiras de pressão. Pode ser pelo sensor de temperatura aqui. Aqui dentro do sensor de temperatura, pode estar vazando água. Aqui dentro tem um orientezinho que ele vai aguentar a pressão da água. Conforme que a pressão vai ser elevada da água, tem um orientezinho. Então pode estar vazando água de alguns lugares. É importante. Por isso que aquecer o carro para. Aquecer o carro para imediatamente. Aquecer o carro para. Esse vazamento de água, ou melhor, outra coisa que pode acontecer, se essa válvula termostática ela não, por exemplo, ela ficar sempre fechada e não estiver funcionando, pode aumentar a pressão e você já viu o carro passando? Já viu o carro andando passando? Você já viu alguma unidade que essa tampa aqui, ela tanta pressão? O problema é aqui, ó. Pode acontecer isso, o problema é que a válvula quando estava tudo funcionar, ou a bomba d'água deixou de funcionar, deixou de jogar água, aumentou a pressão aqui, porque como não tem circulação, aumentou a pressão no reservatório e a câmara começou a passar o carro. Então isso pode acontecer. O que pode acontecer? Por exemplo, o carro não colocou o fluido aditivo correto, colocou água com furacão, tem muito dinheiro. Não é uma água desmineralizada, pode correr, vazando. Na bomba ele não para de funcionar. Ou parte elétrico, então tempo de fadiga de uso. Entendeu? Então, são fatores que acontecem no carro. Já estou preparando vocês, para tirar o carro de vocês. Aí tem o quê? A bomba, a válvula, ok? Importantíssimo. E observa aqui, ó, nessa GIF, como eu falei para vocês, ó, esse é o eixo de aprendi, a bomba d'água está ligada na mesma correia do carro. Está tudo sincronizado. E a troca de calor por combustão e conversão. Como é que é a troca de calor por conversão? Como é que ocorre a troca de calor por conversão? Você já criaram esse calor, né? Então vocês têm que saber esse calor. Não é que ele limita as coisas, vocês vão fazer vestibular, você vai cair na hora que você repara. Não é que ele limita as calor por conversão, é uma superfície que está estimulando. Tem um fluido que está escoando, eu tenho uma superfície. Essa troca de calor do fluido foi se solta. Combustão é entre dois blocos sólidos. Ele joga as moléculas e vai transmitir essa energia. O que acontece? Eu estou falando grego aqui, bicho? Tô não, né? Às vezes vocês ficam olhando, cara, será que esses caras estão entendendo? Às vezes eu tenho essa impressão assim, cara, será que vocês estão entendendo mesmo? Eu tô dando só um migué mesmo, que estão entendendo. Aí eu fico com dúvida. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa cor, ó, vamos lá. Eu tenho aqui ó, o eixo virabrequim, a engrenagem do eixo virabrequim. Essa engrenagem aqui, ó, é da bomba d'água. Dessa própria bomba d'água aqui, ó. Eixo virabrequim, bomba d'água. Aí aqui eu tenho um tensionador aqui, ó, um tensionador, ok? Aí, e aqui em cima tem a outra engrenagem que fica em cima, que é onde está o comando de válvula, beleza? Então, um sistema só que está em transmissão. Então, em elementos de máquina que vocês estão vendo, eu já estou especificando os elementos de transmissão. Tem uma relação de transmissão entre esses elementos aqui, ó. Correia e engrenagem. Show de bola? Beleza? Posso prosseguir? Olha lá, hein? Eu espero que vocês estejam entendendo.
Então, falando um pouquinho de cada um. A bomba d'água, essa aqui é a bomba d'água. Essa é a bomba d'água. O que acontece? Como eu falei para vocês, essa bomba d'água que vai fornecer energia. O fluido vai entrar em contato com essa bomba d'água. Aqui eu tenho um rotor, se vocês analisarem, ela tem um rotor bem aqui, ó. Um rotor. Ela tem um rotor aqui, ó. Então o fluido entra em contato com esse rotor. E o que vai acontecer? Você vai ter que mexer energia cinética, carga de energia cinética. Então vai aumentar a velocidade do fluido. Essa é a bomba d'água. Essa aqui é a bomba. É a própria bomba. É a própria bomba d'água. Beleza? E ela se encontra onde? Aqui, ó. Ela se encontra aqui, ó. Válvula termostática. Tá aqui a válvula termostática. Eu tenho o radiador, que é um trocador de calor. Esse é o reservatório de expansão. E aqui é o aditivo. Para que serve o aditivo? Aumentar a temperatura de ebulição da água. Ok? Show de bola. Além disso, adicionar algumas propriedades químicas que vêm impedir, ou melhor, diminuir a corrosão do sistema interno, tanto da junta quanto da galeria, ok? De tudo. Então a bomba d'água está aqui, ó. Observa aqui, ó. Ele vai mostrar aqui a bomba d'água, que aqui ele vai tirar uma bomba d'água. Lembra a correia que eu falei para vocês? É um processo integrado, ó. Depois de remover. Ó. Essa aqui, ó, é a bomba d'água. Então essa engrenagem lá de baixo do eixo virabrequim lá. Essa engrenagem que se encontra aqui. Aqui é o tambor. O motor de partida vai estar ligado aqui, ó. Aí aqui, ó. Aí eu vou ter essa bomba d'água, a engrenagem da bomba d'água, eu vou ter o tensionador e eu vou cair aqui em cima, nessa engrenagem daqui de cima, ó, que está ligada ao comando de válvula. Aqui em cima. Aí ele vai tirar a bomba d'água. Aí ele vai fazer todo um sistema aí de tirar a bomba d'água. Deixa eu ver. Aí tá tirando, ó. Vai tirar. Tirou a correia. E tá tirando aqui a bomba d'água. Tá aí, ó. Tirando a bomba d'água. Ó, ele vai tirar, ó. Tá aqui, ó. Vai tirar a bomba d'água. Quais são os sintomas? E aqui dentro, lembra a tubulação que eu falei? Que passa uma galeria por baixo? Tá aqui a galeria, ó. Sem querer, tá aqui a galeria que passa por trás, ó. Que é uma tubulação. Era bom a gente desmontar um carro. Aí depois você montava esse carro. Desmontar é fácil, né? Montar aqui é... Ó, tá aqui a bomba d'água. Tem coisa que dá até gosto de ver. Ó. Quais são os sintomas que ela vai estar com defeito? Aquecimento. Não tem como dizer assim, ah, meu carro, o mecânico vai ter que abrir o carro. Não tem como dizer, ah, foi isso. Ele pode dizer, olha, pode ser que seja a bomba, pode ser que seja a junta do cabeçote, tá entendendo? Não tem como o mecânico dizer assim, olha, é isso. É isso e é isso. Pode ser que o problema seja na bomba e no cabeçote, tá entendendo? Por isso que é bom a gente entender um pouco, para a gente poder conversar com o mecânico. Senão a gente pode falar o que quiser. E tu, aí até tu aprender, tu vai ter pode te enrolar bastante. Aí ele fez a troca aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, a bomba d'água. Aqui tá com vazamento. Lembra aqui, ó, das abraçadeiras e as mangueiras? Ó. Cadê? Eu quero ver se tem. Tá aqui a... Aí só fala da bomba d'água. Tá aqui, essa é a bomba d'água.
Lembra que eu falei da animação? Que a bomba d'água ela vai fornecer energia para esse fluido circular aqui dentro, ó. Ai. Ele vai circular dentro do bloco. Então lembra lá da ajuda do cabeçote que eu tenho canais de óleo e canais de água? Ele vai circular para esses canais aqui a água. Vai circular por todos eles. Ok, gente, alguma pergunta? Não? Preguiça. Muito. Gente, isso aqui é tão interessante, eu não sei como. Eu acho isso aqui interessante pra caramba entender isso, cara. Cara, na prática a gente tem que ir lá embaixo. Eu não sei se eu tenho a liberdade de poder desmontar o motor aqui na instituição. Mas a gente pode, inicialmente, a gente pode ver os constituintes e vamos tentar alinhar. Tem um carro lá. Tem um carro lá. Vamos alinhar com calma. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Ó? Aqui eu tenho uma válvula termostática. Ela vai controlar a temperatura. Então aqui é um sistema assim, ó. Ó, ela fica fechada. Cadê? Ó, ela vai travar. E depois quando tá na temperatura ideal, ó, tá travada aqui, tá circulando. Tá circulando e ela tá o quê? E ela tá travada. Tá travada. Quando o sensor de temperatura ele dá o comando, ok, gente, pode liberar, ele vai o que? Ela vai abrir, ó. Aí é um processo cíclico, ok? Tá travada, quando tiver na temperatura ideal, o sensor de temperatura, todo esse sistema, vai tudo para a central do carro. Já falei da central para vocês? Não, né? Tá, tem que Pula falar da só central no do carro. motor. Então ela vai abrir. Então a válvula termostática ela faz isso. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Tá aqui, ó. Tem a função de reter o líquido no bloco Ó. e no cabeçote. Então ela fica aqui, ó. Tá fechada. A válvula tá fechada. Tá fechada. E o processo continua. Aí ela vai receber o comando e ela vai abrir. Aí vamos ver se ela abre aqui. Ó, vai receber o comando. Quando ela receber o comando que tá ok, ela vai o quê? Abrir, ó. E a água o quê? Vai circular. Vai circular, vai pro reservatório e depois vai pro sistema, pro radiador, onde troca calor. Então essa é um circuito fechado, totalmente fechado. E a troca por condução e convecção desse radiador. Beleza? Radiador. O que é o radiador? Radiador nada mais é do que um trocador de calor. É um trocador de calor, se vocês analisarem, é basicamente isso aqui, ó. O bloco e o... Esse é o radiador, um trocador de calor. Então o que acontece? Aqui troca calor por condução e convecção, como eu falei há pouco. Vai falar, aqui troca calor direto. Aqui dentro. Então por que tem maior área de contato? Vocês já estudaram física, não é isso? Para que serve uma aleta? Agora tem minha vez de apertar vocês. Quero ver vocês mostrando conhecimento para mim. Para que serve essa superfície aletada? Marcos, eu não sei nem o que é aleta. Tu tá falando também, eu não sei o que é aleta. Aleta é isso aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? O radiador. Ele tem essas superfícies aletadas. Já viu o ar-condicionado? Já viu como é que funciona a serpentina do ar-condicionado? Não tem umas camadas finas de alumínio? São as aletas. Aletas, para que serve essa aleta? Para que serve essa aleta? Sim, diminui por quê?
Hein? Que aumenta a área de contato. Se aumenta a área de contato entre o fluido e a superfície, maior vai ser a área de trocador de troca de calor. Ok? Para isso servem as aletas. Essa letra aí De alumínio. Troca calor. Troca calor. Quanto maior a área, maior vai ser o que? A troca de qualquer fluido. Qualquer fluido. Para que serve o ventilador? Para aumentar. Por exemplo, quando a temperatura está muito elevada, aí ele liga o ventilador. Show de bola? Ó. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos ver isso aqui. Olá, vamos explicar como funciona o sistema de arrefecimento. Égua. Eu vou colocar aqui na caixa que é melhor. O bom funcionamento do radiador, ventoinha, bomba d'água, reservatório e mangueiras, além da válvula termostática, sensor de temperatura e o interruptor térmico são fundamentais. Olá, vamos explicar como funciona o sistema de arrefecimento. O bom funcionamento do radiador, ventoinha, bomba d'água, reservatório e mangueiras, além da válvula termostática, sensor de temperatura e o interruptor térmico são fundamentais para o sistema. A válvula termostática é a peça que faz a divisão entre o líquido do motor e no radiador. A função dela é permitir o rápido aquecimento e a manutenção da temperatura para um bom funcionamento do motor. Ela abre pela ação da cera expansiva na temperatura especificada, liberando o líquido quente vindo do bloco do motor para o radiador. O líquido quente, por sua vez, atravessa todo o radiador e é resfriado, voltando para o bloco do motor. Já um interruptor térmico localizado no radiador tem a função de ligar a ventoinha em casos onde o fluxo de ar que passa por ele não for o suficiente. Isso sempre acontece quando o motor está ligado e o veículo está parado em congestionamento. O interruptor é acionado pelos discos bimetálicos que dilatam com o calor, provocando deslocamento de componentes no seu interior. Por sua vez, ligando e desligando a ventoinha do radiador, resfriando o líquido no seu interior. O líquido segue então para o motor em completo ciclo. O sensor de temperatura localizado em diferentes partes do motor possui uma pastilha cerâmica chamada termistor, ou seja, um resistor que varia em função da temperatura. Isso significa que quando a temperatura do motor é baixa, a resistência elétrica do resistor é alta, impossibilitando a passagem de corrente elétrica para o ponteiro do painel. Vou deixar o vídeo rodar para vocês assistirem. De vocês. Quando a temperatura está alta, a resistência é baixa, possibilitando a passagem de corrente elétrica, e o ponteiro do painel indica essa variação de temperatura naquele momento. Este é o sensor de injeção eletrônica e funciona de forma similar ao sensor de temperatura comum. Mas ao invés de enviar as informações para o painel, as informações são enviadas para o módulo de controle eletrônico, ou ECM. Com esta informação, o módulo controla o tempo de injeção do combustível, o ponto de ignição, o sensor lambda e até o ventilador do radiador, substituindo o interruptor térmico. Beleza, então aqui é o vídeo
explana um pouco como é que funciona o sistema de Ligado. arrefecimento. Então, ó, lembra da galeria que eu falei para vocês? Isso aqui é um motor desmontado. Ó, observa. Essa é a galeria onde a água passa por fora do motor e vai entrar bem aqui, ó. Bem aqui. Aqui dentro é a galeria. E bem aqui, ó, fica a válvula termostática. Ela entra e sai. Então é um processo que ela vai entrar e sai. Ela vai sair pela essa tubulação também. Então é um sistema um pouco complexo, mas a ideia é importante. Essa é a válvula termostática. A galeria. Essa é a válvula termostática. Vamos fazer um exercício? Vamos lá, essa aqui. Em um motor alternativo de combustão interna, o componente do sistema de arrefecimento, que é responsável pela circulação forçada do líquido de arrefecimento, é conhecido como... O que vocês acham? Em um motor alternativo de combustão interna, o componente do sistema de arrefecimento, que é responsável pela circulação forçada do líquido de arrefecimento, é conhecido como... Quem que vai fazer a circulação do líquido? A bomba. É a bomba d'água. Ela que vai circular o quê? O líquido. Quem vai fazer a circulação é a bomba. Mais uma. Vamos lá. No sistema de arrefecimento do motor de combustão interna, o componente responsável por permitir que o nível de líquido de arrefecimento permaneça inalterado. Ok? Vamos lá. O arrefecimento de combustão interna, o componente responsável por permitir o nível de líquido de arrefecimento permaneça inalterado. Ele está falando de quê aqui? Nível está ligado ao quê? Ao reservatório, pô. Ele está falando disso aqui, ó. O nível permaneça inalterado. Beleza? Mais uma. O sistema de arrefecimento de um motor automotivo que funciona por meio de um radiador dotado de fluido utiliza simultaneamente os processos de condução, convecção e de transmissão de calor para resfriar o motor? Certo ou errado? O que nós falamos há pouco do radiador? Quais são os mecanismos de transferência de calor que acontece? Condução. E o que ele está dizendo aqui? E aí? Certo ou errado? Certo, pô, exatamente. Beleza? Mais uma. Revisão de aula passada já. Vamos lá. Em motores de combustão... Meu Deus do céu, meu Deus, Senhor. É muita luta. Vamos lá. Em motores de combustão interna, a mistura A é inflamada e pela centelha, mistura ar combustível inflamado. A sinal alternativa que corresponde a uma característica do ciclo Otto. Vamos lá. Apresenta potência de eixo bastante elevada. Apresenta uma potência de eixo bastante elevada no ciclo Otto. Motor a gasolina, sim ou não? É raro, né? Quem é o bastante elevado? É o ciclo diesel, não é isso? Ó, com uma rotação completa, os motores de 4 tempos realizam as quatro operações? É raro, são 2 voltas. A taxa de compressão é usualmente... Vocês lembram da taxa de compressão? A razão do volume total pelo volume da câmara, não é isso? É usualmente inferior a 12? São baixas. Gabarito é AC. O ponto morto superior ocorre quando o cilindro é máximo. O volume é máximo? Errado, é mínimo, é lá na câmara. O conjunto pistão-cilindro apresenta um movimento rotativo? Não, pô, é um movimento plano geral, que você vai ver lá na graduação. É rotação e translação junto. Gabarito, letra C. Mais uma. Isso aqui tá dado.
O ciclo Otto de 4 tempos ocorre a cada... O que vocês acham? Vou dar o zoom. E aí, senhores? Vamos lá, pô. Era pra sair bem baixinho, saiu alto. Já quer aplicar, né? Acabou o gás aqui em casa, né? É assim? Acabou o gás, né? Vamos lá. Eu não sou nem o velho da lancha, né? Aham. Vamos lá. Qual é a letra? Letra D, de dado. De dado. Duas voltas, pô. Duas voltas. Uma volta que tem 60 graus. Duas voltas é o quê? 700. Então, basicamente é isso, ó. O que é importante a gente entender aqui? O que é importante a gente entender? Olha, vamos lá. Se vocês analisarem, os 4 motores, eles estão o quê? Inclusive, 4 motores não. 4 cilindros. Então, um está na expansão, o outro está no escape. Um está na compressão, o outro está na diminuição. Então, de forma que eles não ficam o quê? Sincronizados. Por quê, mano? Qual é a explicação para isso? Se todo mundo tivesse no mesmo tempo, poderia acontecer com tudo. Vibração pode acontecer, acidente, pode acontecer tudo. Desgaste de peça prematura. Mas de todo mundo na combustão ao mesmo tempo. É complicado, né? Então são 2 voltas, só que eles estão no tempo de... Show de bola? Vamos lá. É muita viagem, vocês são muita onda, ó. Pra trás desse cara. Vamos lá. No ciclo Otto, o combustível é injetado quando? Chama o aí. Tô lascado. Tô lascado. Vou botar no mudo aqui pra falar o que você quer falar. Abrir. Quando começar, ó, ele vai, na verdade, sincronizar.
Tá sincronizado, tá estranho. Mas por eliminação, letra C. E aí? Ele quer saber o que é A, o que é B, o que é C aí. O que é o A aqui? Esse A é o quê? Aqui tem o quê? Não tem não é o eixo do comando de válvula? Beleza. O B é o quê? Biela. O C é o quê? São os anéis. São 12 com pressão de raspagem. E o D. Cabeçote, não é isso? E o gabarito vai ser qual aí? O que vocês acham? Letra B, não é isso? Letra B. Vamos falar um pouco agora de lubrificação. Ó, falamos de arrefecimento, que é a circulação da água. Aí agora vai ser o quê? De lubrificação. De lubrificação. Depois eu... Tá, ó, vamos lá. Então eu tenho o quê? Canais de óleo e tenho canais de água. O que acontece? Ó. Vamos deixar aqui, ó, para vocês verem. Giro atrito entre as peças que se movem. Na lubrificação de um motor, o óleo que circula exerce várias funções. Lubrificar para reduzir o atrito entre as peças que se movimentam e assim facilitar o movimento, reduzir o desgaste das peças, tornar mais silencioso o movimento, refrigerar as áreas críticas, limpar, transportando partículas originadas pelo desgaste e resíduos produzidos pela combustão até o filtro, e proteger as superfícies das peças contra a oxidação. O óleo lubrificante do motor sofre uma perda gradativa de suas propriedades em razão de oxidação e contaminação. Por isso, precisa ser trocado a intervalos regulares. O filtro de óleo também vai perdendo sua capacidade de filtrar e precisa ser trocado conforme a recomendação do plano de manutenção do veículo. Ok? Agora vamos ver aqui. O que acontece, ó? O óleo dele circula por todo, ó, por tudo. Tem que estar lubrificado o motor. Então o óleo ele lubrifica, ele tem que circular por tudo. Observa. Então eu vou ter uma bomba de óleo, eu vou ter um filtro de óleo, tudo aqui dentro. Então aqui, ó, aqui é o cárter, onde está o óleo. Aqui eu vou ter um pescador ligado ao cárter, que ele vai pescar o óleo. Eu vou ter uma bomba de óleo e eu vou ter um filtro. Dá pra ver aqui direito. Em razão de oxidação. Esse fluido ele tende ao quê? A circular todo o motor, todo, tem que circular todo, porque é contato, é abrasão. Então se não tiver circulação de óleo, o que vai acontecer? Aquecimento, não é isso? Aquecimento vai diminuir com a vida útil da peça, correto? Show de bola? E aqui, ó, se eu comparar a viscosidade de cada óleo, o que é a viscosidade? É a resistência ao escoamento. Olha o óleo 5W30. 5 o índice de viscosidade é 5 a partir da frio e 30 a temperatura elevada. É um índice que é de cada fabricante, por isso que tem lá, o mínimo máximo. Olha, observa o 10W40 e o 15W40. Quem é o menos viscoso? É o 5. Então, beleza? Então vamos ver aqui, ó. O que significam os números de viscosidade? Vamos lá aqui, ó. Mede-se a viscosidade de um óleo por sua resistência ao fluxo. Há dois números que definem a viscosidade de um óleo. O primeiro número termina com a letra W, que significa winter, né? Winter em inglês. Essa medida está relacionada à forma como o óleo flui quando está frio, como na partida do motor. O segundo número define como o óleo flui a temperaturas mais elevadas. Quanto menor o número, melhor ele fluirá. Por exemplo, 5W30 fluirá com mais facilidade do que o 10W30
E o 10W30 assim, é maior do que o 10W40 temperaturas. Isso é importante, pois os óleos de um motor ficam mais espessos naturalmente à medida que esfriam. E óleos mais finos ficam mais finos. Quando eu estou esfriando, ele fica mais grosso. Quando eu aqueço, fica o quê? Mais fino o óleo. Então eu vou deixar para vocês lerem, eu tirei lá no site da Castrol aqui. Então observa, ó. 5W20, ó, temperatura baixa, ó. O índice de viscosidade dele é 5, a temperatura elevada é 20, assim por diante. Opa, só vocês analisarem aqui, ó. Observa aí, aqui, ó. 0,30, 5W30, um óleo mais fino, 10W30, ó. Agora o 15W40. 15W40. Olha a diferença. Beleza? A diferença de viscosidade. Ó, então observa aqui, ó. O que acontece, ó? Tá aqui o motor. Aqui é o cárter. Aqui é o cárter. Aqui esse cara aqui é chamado de pescador. É pescador. Pescar o fluido, né? Ele vai pescar. Aqui eu tenho uma bomba de óleo. Para onde vai passar o óleo? Por esse pescador aqui, ó. Beleza? Passa pelo filtro. Aí depois vai fazer o quê? Essa bomba de óleo vai bombear esse óleo para circular todo o motor. Por isso que é importante medir o quê? O nível do motor. Ó. Modern engine oil. Incredible engineering that enables incredible Você fala inglês, né? performance. By lubricating the engine, the oil isn't simply keeping it running smoothly, it's protecting it and preventing damage. Oil begins its journey in the engine's sump, a reservoir. Of oil. From here, it gets pumped around the engine. The oil pump is vital to the life of the engine. It sucks oil up from the sump through a pickup tube, pressurizes it, and sends it around the entire engine through a circuit of oilways. From the pump, the oil travels to the oil filter, which removes microscopic particles and supplies clean oil to the rest of the engine. O filtro serve para quê? Pensa comigo. Para que serve o filtro? Filtrar o quê? Muito bem. Vocês são demais. Clean oil flows to all the critical engine parts. The bearings, supporting the crankshaft, continuous film of oil. Pistons, cooled down and kept clean by the oil's detergent action. Vai até que horas, aula? Dá tempo ainda. The sump via oil return channel. The oil is the only thing protected by supporting the crankshaft and a continuous film of particles and supplies clean oil to the rest of the engine. Clean oil flows to all the critical engine parts. The bearings, supporting the crankshaft and a continuous film of oil. Pistons, cooled down and kept clean by the oil's detergent action. And the valve train, protected by the oil's anti-wear system. Loads in the valve train are the highest in the engine. This is where the oil experiences the most stress. To avoid friction and damaging wear, these fast-moving metal components must be lubricated. The oil is the only thing preventing metal-to-metal contact. Returning to the sump via oil return channels, the oil completes its journey. This whole journey can take as little as 5 seconds. Throughout the oil's journey, its primary function is to protect. It does this in many ways, reducing friction and metal-to-metal contact, reducing wear throughout the drive, and reducing harmful deposits. Regular maintenance with a quality oil and filter will protect and preserve the heart of the car, the engine, keeping it running at its best. Deu para entender mesmo sendo inglês, deu para entender basicamente. Ó, então observe aqui o pescador aqui, ele vai tirar aqui o óleo, vai trocar. Ó, tá aqui o pescador. Esse é o pescador. Esse aqui, ó, não é um pescador, né? Aqui, esse é o pescador. Ele vai pescar o
fluido no óleo. Ele vai estar ligado à bomba de óleo, vai ajudar a puxar o óleo, exatamente. É o canal, para onde porque a bomba de óleo vai puxar o óleo. Então ele vai estar ligado ao cárter lá. Beleza? Gente. Ó. Aí ele tá coisando aqui. Limpeza, vamos lá. Será que dá tempo pra gente falar disso ou deixa pra próxima aula? Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, vamos logo matar aqui, porque eu quero ir para outro tópico aula que vem. Vou falar rápido. Motor a diesel. Motor a diesel, a diferença dele é que uma das diferenças, ele não tem centelha, ok? Não tem centelha, ok? Não, o que acontece? Ao ar, que ele é comprimido, aí quando ele estiver lá no ponto morto superior, esse ar vai estar com uma temperatura muito elevada, que nós chamamos de TAI, temperatura de alta ignição. O que acontece? Nesse momento, o bico pulverizador de óleo diesel, ele adiciona o óleo diesel. E esse ar com uma temperatura elevadíssima, ele vai entrar em contato com esse fluido, aí acontece a combustão. Então, a primeira diferença que a gente já sabe qual é? Ele não tem o quê? Centelha. Primeira diferença. Ok? Hã? Não, 4 tempos. Agora tu já adiantou o que eu ia falar. Ó, injeta seu combustível que reage espontaneamente com oxigênio. Sem a necessidade de quê? Tá aqui, ó. Vou ter o quê? A admissão. Vai entrar só o quê? Só o ar. Então ele sai do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Aí vai ter a compressão. Observe, o curso do pistão, o tamanho, ele é maior. Por isso que o ciclo diesel é utilizado mais para carros que trabalham transportando cargas, ok? Beleza? Então o cilindro é maior, o bloco, o caminho. Então a taxa de compressão vai ser maior também. Então o que acontece? Aqui, ó, quando ele chegar aqui em cima, aqui é um bico injetor, tá? Porque não tinha outra figura. Então esse bico injetor vai pulverizar esse óleo diesel, é uma pressão mais elevada. E é a pressão constante. É uma pulverização lenta. Quando ele chega lá na câmara, lá em cima, é uma pulverização lenta, ok? Bem lenta. Aí acontece uma combustão mais lenta. Então o que acontece? Se no ciclo Otto era uma combustão mais rápida, era bem assim o gráfico, ó, pressão, volume. No ciclo diesel é uma pressão isobárica, é constante. Consequentemente, vai ter um maior aproveitamento energético. Tá entendendo? Então, a consequência, além do tamanho do curso, vai ser o que é a maior rotação. Tanto do ciclo termodinâmico, a questão do ciclo termodinâmico, quanto nas dimensões físicas. Eu estou falando grego não, né? Muito bem. Aí depois ele vai o quê? Expandir. Então, expandir e depois exaustão. Então, basicamente, esses são os 4 tempos aqui, ó, do motor. Ó, vou botar aqui, ó. A pulverização do óleo diesel. Vai ser rápido. Vamos ver aqui. Ó, vamos lá aqui. Vídeo. No momento em que o condutor aciona a partida, um motor elétrico arranque alimentado pela bateria inicia o movimento de rotação do virabrequim. O pistão e a biela, que estão ligados ao virabrequim, entram em movimento, dando início ao ciclo de funcionamento, onde uma mistura de ar e combustível é queimada, por compressão, no interior dos cilindros, produzindo energia térmica que será convertida em trabalho. A maioria dos motores diesel funciona segundo os 4 tempos a seguir. Admissão. A válvula de admissão se abre, fazendo com que o pistão aspire ar. Compressão. A válvula de admissão se fecha e o pistão sobe, comprimindo fortemente o ar que foi admitido, fazendo com que atinja elevadas temperaturas. Combustão.
Uma bomba denominada bomba injetora pulveriza o óleo diesel sob altíssima pressão através do bico injetor, no interior da câmara de combustão. A alta temperatura determina a queima do combustível, elevando a pressão da câmara e empurrando o pistão. Escapamento. A válvula de escapamento se abre e os gases resultantes da queima são expulsos pelo pistão. Beleza? Simples, simples. Diferença, não tem gasolina, é um diesel. Quem vai injetar é um bico injetor, que vai ter uma bomba que vai pressionar e para pulverizar esse combustível. Aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui os balancinhos, as camas. Ó. Quando ele chega, ó, o ácido comprimido, ele vai ser comprimido, ó. A temperatura é elevadíssima. Olha como é que fica as partículas. Deixa bem aqui, ó. Ó, as partículas ficam o quê? A temperatura elevada, a pressão elevada. As moléculas elas estão mais agitadas, correto? Mais agitação, mais choques elásticos, inelásticos e parcialmente elásticos lá da física, mais energia de vibração, calor, combustível, vou ter o que? Mais oxigênio, combustão. Então acontece a combustão e ele desce. Só que é uma combustão lenta, que é uma pressão constante. Lembra? Olha o gráfico, é uma combustão lenta, a pressão constante. E ele vai expandindo a pressão constante, um processo isobárico. Ok? Então ele vai expandindo. Vai expandindo. A rotação vai aumentando. O curso é maior. Consequentemente, a rotação vai ser o quê? Maior lá embaixo. Show de bola? Aí depois vai ter a exaustão, que são os produtos da combustão. Ok? Tá aqui, ó. Os produtos da combustão vão para onde? Para o escapamento. Quando passa pelo escapamento, lá dentro do escapamento tem uma peça chamada catalisador. Para que serve o catalisador? Hã? Prender a moça? Tirar os gases poluentes. Vai ter uma reação química lá para poder diminuir a concentração de gases poluentes. Use os dióxidos de enxofre, os óxidos, gás carbônico. Eu vou diminuir, tem uma reação química lá, porque nós estamos preocupados com o meio ambiente, né? Ecologicamente mais viável. Então aqui, ó, os gases provenientes da combustão. Máquina térmica. Ó, recebe calor da fonte quente, o sistema está sob o ciclo termodinâmico, realiza trabalho e rejeita calor para a fonte fria. Então esse é o calor rejeitado. Ó, lá para baixo, ó. Aí vai para onde? Para o escapamento. Show de bola? Aí comparações aqui rapidinho. Comparações, ó. Aquilo que eu falei para vocês. O ciclo Otto é a combustão instantânea. O ciclo diesel é a combustão mais lenta. E a pressão constante. Depois vocês olham com calma. Segunda diferença é que um tem gasolina. O outro é ar combustível. Um é ar combustível. Na admissão entra o que no ciclo Otto? Na admissão é ar mais combustível. Na admissão do ciclo diesel é o que? Só ar. Beleza? Ó, primeira diferença, ó, a pressão. Uma combustão é a pressão constante e a outra é o que? A pressão ela aumenta instantaneamente na combustão. Segunda é o fluido da admissão. Um é só o ar, outro é ar combustível. Ok? Ar combustível, gasolina. E o diesel é só o que? Ar. É o ar puro, ar oxigênio puro. Razão de compressão. Nós vimos esse conceito na aula passada. Isso é importante. Está aqui o conceito aí. A razão, como o cilindro é maior do ciclo diesel, então a quantidade de vezes que ele vai ser comprimido até chegar em cima vai ser o quê? Maior. Lógico, a taxa de compressão para o ciclo diesel é maior do que no ciclo Otto. Beleza?
Quarta diferença é a temperatura. A temperatura de combustão no ciclo diesel vai ser bem maior do que no ciclo Otto. Bem maior, ok? Porque o ar vai sendo comprimido até chegar na temperatura de combustão. E é isso. Acho que é isso. Aqui tem um vídeo que eu vou deixar, eu vou passar na aula que vem sobre o escapamento do carro. É mais por curiosidade. Eu vou mandar o link, depois para representante. Hã? É ferro fundido, os antigos, né? Também, mesma coisa, ferro fundido. Não muda. Eu mudo as dimensões, ok? Vou finalizar, gente. Posso terminar aqui? Faz a lista.